Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item Consolador Prometido. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo e hoje faremos um estudo profundo sobre uma das promessas mais esperançosas de Jesus, o Consolador Prometido, onde muitos de nós, em momentos de dor ou dúvida, já nos perguntamos por que isso está acontecendo comigo? Ou qual o sentido de tanto sofrimento no mundo? Nesse capítulo, Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos e que o Pai enviaria o Espírito de verdade para nos ensinar todas as coisas. Mas afinal, o que é esse tal de Consolador? Seria uma figura mística, um novo entendimento sobre a vida? Nesse vídeo, vamos analisar como o Espiritismo se apresenta com o cumprimento dessa promessa. Vamos descobrir como a fé raciocinada pode substituir a revolta pela resignação e como o conhecimento sobre de onde viemos e para onde vamos pode transformar a nossa dor em uma ferramenta de evolução. E se você busca respostas lógicas para as aflições das almas e deseja compreender o véu que o Cristo começou a levantar há 2000 anos atrás, este estudo é para você. Vamos juntos desvendar a causa justa e o fim útil de todas as nossas dores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então veja, primeira coisa, o que é outro Consolador? O que seria esse outro Consolador que ele fala que meu Pai vos enviará outro Consolador? Veja, para o Espiritismo, o Consolador ele não é uma pessoa única ou uma figura sobrenatural isolada. Ele é, na verdade, o Espírito de verdade, atuando coletivamente. Ele representa a própria doutrina espírita. Quando ele fala que vos enviará outro Consolador, esse outro Consolador nada mais é do que a doutrina espírita, que veio no momento em que a humanidade já possuía maturidade intelectual para compreender as leis que na época de Jesus só podiam ser explicadas por meio de parábola. E ele fala que esse Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Essa revelação é algo progressivo. Kardec explica que Jesus não disse tudo porque os homens daquela época não podiam suportar certas verdades. O Espiritismo, então, cumpre essa promessa ao explicar a respeito da imortalidade, detalhando como é a vida no mundo espiritual, revelando as informações sobre a reencarnação, mostrando a justiça de Deus através das múltiplas existências, explicando que existe e é possível a comunicabilidade entre mortos e vivos. E ele fala que esse Consolador, ele fará recordar tudo, tudo o que vos tenho dito.
Então, o Espiritismo ele se propõe a ser o cristianismo redivivo. Com o passar dos séculos, muitos ensinos de Jesus eles foram alterados por dogmas, por rituais humanos. E o Consolador, ou seja, a doutrina espírita, ela se apresenta justamente para retirar o véu das alegorias, para focar no ensino moral. Lembre-se, amai-vos uns aos outros. Isso acima de qualquer formalismo religioso. Ele vem para resgatar a essência da caridade pura. Ele diz que o espírito de verdade que o mundo não pode receber. O que ele está querendo dizer com isso? O texto, ele diz que o mundo não vê. Está aqui, ó. Não vê. E também não conhece. Na visão espírita, isso se refere ao materialismo. Aqueles que estão excessivamente presos às sensações físicas e ao orgulho intelectual não conseguem perceber as verdades espirituais, pois estas exigem uma percepção que vai além dos sentidos físicos. O ver com os olhos da alma. E para finalizar esse estudo, por que Consolador? A doutrina é chamada de consoladora porque ela dá uma base lógica para a fé. É uma doutrina raciocinada. Ela busca consolar os momentos de dor. Quando ela explica que o sofrimento de hoje é uma colheita do passado ou uma preparação para o futuro. Ela retira esse desespero. Ela cumpre a função de consolar na morte, quando, ao provar que a morte não existe e que o reencontro com entes queridos é certo, ela elimina o ferrão da saudade incurável. Resumindo essa primeira etapa, o Espiritismo se vê como o cumprimento dessa promessa, porque não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, compreensão plena. Ele substitui aquela fé cega, aquela fé que não se questiona, pela que olha a razão face a face e questiona. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então veja, essa passagem ela vai analisar sobre a ótica da codificação espírita, estabelecendo uma lógica de progressão do conhecimento humano. Kardec utiliza esse raciocínio para justificar por que o espiritismo surgiu apenas no século XIX. Mas por que não surgiu antes? A explicação ela é detalhada exatamente nesse texto. Jesus ele é visto como uma espécie de psicólogo supremo. Ele sabia que naquela época a humanidade de 2000 anos atrás tinha um vocabulário e uma capacidade de abstração muito pequena.
Então ele utilizou o método de falar por palavras, de falar por alegorias. O texto menciona aqui, ó, o Cristo não dissera tudo. Algumas verdades científicas, algumas verdades espirituais, por exemplo, falar sobre a evolução das almas, sobre a pluralidade dos mundos, naquela época, chocaria a sociedade. Seria algo incompreensível. Então ele apenas lança as sementes, mas ele deixa a explicação técnica para o futuro. A cargo de quem? A cargo do Espírito de verdade. E o texto sugere que o Espírito de verdade, que o Consolador, ele teria duas missões importantes. A primeira missão que ele vai ter é a missão de ensinar todas as coisas, fazer novas revelações, trazer informações que antes estavam ocultas. O Espiritismo, por exemplo, explica o mecanismo da mediunidade, o que acontece exatamente no instante da morte. Isso faz com que a gente transforme algo que era encarado como sobrenatural como uma lei da natureza. Outra função que o texto fala é justamente de relembrar aquilo que o Cristo disse. Com o tempo, os ensinos de Jesus eles foram misturados a interesses políticos, a dogmas humanos, como o conceito de penas eternas, as vendas de indulgência. Então, o Consolador ele chega para dar uma limpada, para melhorar as interpretações, focando no amor e na caridade. O texto também afirma que o mundo ainda não conhece, né? E fala aqui, ó, o mundo ainda não conhece o Espírito de verdade. Para o Espiritismo, o Consolador ele só poderia vir após o desenvolvimento da ciência, após o desenvolvimento crítico que começa a ocorrer no período do Iluminismo. A fé não poderia mais ser cega. Ela precisava encarar a razão face a face. E antes, né, obediências a Deus por medo do inferno, um advento do Espiritismo, um advento do Espírito da Verdade, busca-se o bem por compreender que ele é a lei de harmonia do universo. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido. O Espiritismo vem abrir os olhos e o ouvido, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então veja que essa parte do texto, né, ele já começa falando que o Espiritismo ele vem na época predita. Ele afirma que o Espiritismo não surgiu por acaso, mas no momento em que a humanidade
atingiu a maturidade intelectual necessária em meados do século XIX. O espírito de verdade, ele é entendido como uma falange de espíritos superiores, sob a coordenação do próprio Jesus, que ditaram os conteúdos da codificação espírita. Ou seja, o que seria o espírito de verdade? É um espírito só? Não, são vários espíritos que se manifestaram na época de Kardec em vários pontos do planeta. Kardec trocava correspondências com vários médiuns, faziam perguntas, a mesma pergunta que ele fazia no seu centro espírita, ele mandava por cartas para outros locais para ver se teríamos a mesma resposta. Então, o espiritismo, ele não pode ser entendido como um único espírito, mas como uma falange, né, que veio com a missão de trazer essa codificação. O texto, ele cita o fim das parábolas e das alegorias. Jesus dizia: tenho ainda muito que vos dizer, mas não os podeis suportar agora. Por isso, ele usava figuras de linguagem. Quando ele falava o fogo do inferno, as trevas exteriores, o reino dos céus. O Espiritismo vem explicar o que essas metáforas significavam na realidade espiritual. Por exemplo, o inferno não é um lugar geográfico, mas um estado de consciência, de sofrimento moral, né? Então, é nesse momento em que ele cita que o Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos. E ele fala ainda, logo a seguir, é chegado o momento de levantar o véu. A doutrina trata temas antes considerados mistérios de Deus. Ninguém sabia explicar, como a origem da alma, o que acontece após a morte, falar sobre as comunicações com os mortos, né? Isso tudo de uma forma clara, de uma forma lógica, quase que científica. E dessa forma, o Espiritismo chama o homem para a observância da lei, lembrando que muitas vezes a religião focou em rituais, em dogmas, né? Muito ligado à aparência. E o Espiritismo chama os homens para que ele foque na lei, mas de uma forma específica, a lei do amor, a lei da caridade. Ele reforça que a verdadeira religiosidade está na transformação íntima, na conduta moral e não em fórmulas exteriores. E assim temos a consolação suprema, citando, no final do texto, a causa justa e o fim útil das dores. Esse é o ponto mais prático para quem sofre. O texto propõe que ninguém sofre por acaso ou por um capricho divino. O que seriam as causas justas que o texto menciona lá no final? É o sofrimento atual, que tem uma raiz, seja em escolhas feitas nessa vida ou em existências passadas, é a lei de causa e efeito. Isso elimina a ideia de um Deus injusto ou parcial. E o que seria o fim útil que o texto fala ali no finalzinho? É a dor não ser encarada como um castigo, mas como uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta da depuração da alma, uma espécie de remédio amargo que cura uma doença. O sofrimento serve para o progresso do espírito. E quem seriam os deserdados da terra? O texto menciona que os que sofrem e os desfavorecidos. Para o Espiritismo, a consolação vem da fé raciocinada. Saber que a vida na Terra é apenas um instante em relação à eternidade e que a justiça divina compensará cada esforço no futuro é extremamente
Consolador. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhes auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhes assegurará o salário. O Espiritismo lhes dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhes apossa a alma, dando-lhes a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o fez descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhes dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então veja que este trecho ele aborda um dos dilemas mais profundos da humanidade, o sentido da dor. Segundo a visão espírita, a consolação prometida por Jesus não é um alívio mágico, mas sim a compreensão racional do porquê sofremos. O texto ele começa com uma pergunta retórica: como ser feliz sofrendo se não entendemos o motivo? É a lógica da bem-aventurança. O Espiritismo ele responde que a bem-aventurança dos aflitos não é pelo sofrimento em si, mas pela oportunidade de quitação e de aprendizado que ele representa. Saber por que sofre transforma a revolta em aceitação. Quando o indivíduo entende que a dor não é um castigo arbitrário de Deus, mas uma consequência das leis naturais, o peso das injustiças ela desaparece. E o Espiritismo ele introduz duas chaves mestras para que a gente possa entender a dor: a existência anteriores. Ou seja, muitas aflições atuais são efeitos de causas plantadas em vidas passadas. É a lei de causa e efeito. E ele fala também da destinação da Terra, né? Ele define a Terra como um mundo de expiações e provas. É um ambiente onde os espíritos, ainda imperfeitos, vêm para corrigir erros e exercitar virtudes. O texto ele comenta que o sofrimento como uma crise salutar. Isso é uma analogia médica muito poderosa, assim como uma febre ou uma cirurgia podem ser dolorosa, mas são necessárias para a cura de uma infecção. O sofrimento ele é visto como uma depuração da alma. O objetivo é limpar as imperfeições, limpar o orgulho, limpar o egoísmo, limpar a vaidade e, logicamente, como resultado, garantir a felicidade em existências futuras. O sofrimento é o trabalho, é a evolução espiritual, é o salário. O texto também menciona que o Espiritismo faz o homem ver as coisas do alto. Significa que mudar as nossas perspectivas quando olhamos, né, apenas para a vida atual. A dor que parece ser eterna, né, mas olhando pela lente da imortalidade da alma, a vida terrena é apenas um breve dia em uma longa jornada. E as dificuldades perdem sua importância dramática diante do vasto e esplêndido horizonte da vida espiritual que nos aguarda. E ao dar uma base lógica para a fé, a doutrina substitui a dúvida pungente, ou seja, o medo do nada, o medo do inferno,
pela certeza do futuro. Isso gera 3 atitudes fundamentais no indivíduo: a paciência, ao saber esperar o tempo da colheita, a resignação, em aceitar o que não se pode mudar sem revolta, e a coragem para seguir adiante com a certeza de que todo o esforço é válido. Então, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, essa conclusão ela sintetiza a missão prática da doutrina espírita como o fechamento de um ciclo de revelações. O texto define que a consolação real ela não vem de palavras vazias, mas de um esclarecimento racional sobre a existência, né? E ele cita aqui, no caso, 3 pilares básicos, né? O conhecimento das coisas. O Espiritismo responde às 3 perguntas filosóficas fundamentais, quando, sem resposta, geram uma angústia e um vazio existencial. Que 3 perguntas seriam essas? Da onde que você vem? A alma é criada por Deus, simples, ignorante, iniciando sua jornada evolutiva em mundos primitivos, não surgindo do nada do nascimento. Outra, por que estás na Terra? A Terra é uma escola, é um hospital. Estamos aqui para progredir intelectualmente, moralmente, e expiar os erros do passado, e passar por provas que temperam o espírito. E a última, para onde vamos? A morte, ela não é o fim, mas uma transição. Voltamos ao mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, levando apenas as virtudes e o conhecimento adquirido. O texto ele também sugere que a humanidade havia se afastado da essência da lei de Deus, que se resume ao amor e à caridade, perdendo-se em formalismo e interpretações literais de textos antigos. O Espiritismo atrai o homem de volta à ética cristã pura, mas agora através da razão. Ele demonstra que as leis divinas estão gravadas na consciência e cumpri-las é uma questão de inteligência, de harmonia com o universo e não apenas de obediência religiosa. A consolação aqui é descrita como um subproduto do conhecimento. É a fé raciocinada, é a fé que olha a razão face a face. O indivíduo não acredita porque lhe foi dito, mas porque compreendeu a lógica da vida. E isso traz uma paz interior que o dogmatismo não consegue oferecer. Ele traz esperança ao saber que o futuro depende do esforço próprio e que a felicidade é o destino final de todos, sem penas eternas. A esperança torna-se uma força matriz para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades atuais de nossas vidas. Então, o Espiritismo, ele se considera o consolador, porque retira o caráter da fatalidade, o caráter de injustiça da vida. Quando o homem compreende o mecanismo da sua evolução, ele deixa de ser uma vítima do destino para se tornar o senhor do seu futuro.